Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos de literatura novamente e agora sobre os gêneros literários, tá bom? E aí, antes de iniciar diretamente nos gêneros literários, é importante que a gente compreenda o que é literatura, que inclusive já é assunto aí de aulas anteriores, mas se você não viu esse assunto, não viu esse conteúdo, eu vou relembrar rapidinho para que a gente possa avançar e aprender juntos, tá bom? Então, quando nós falamos de literatura, o que é importante, o que é que eu preciso saber para entender o que é? Primeiro, eu preciso saber diferenciar o texto literário do texto não literário. Resumindo, basicamente, o texto não literário é aquele que tem a função objetiva de trazer uma informação. Já o texto literário, ele tem a função de despertar algum sentimento, alguma emoção no leitor, tá? E aí, a partir desse conceito, que a gente já sabe a diferença entre o texto literário e o texto não literário, a gente vai ver o que é, de fato, a literatura. E aí eu trouxe essa definição, que é uma das definições mais antigas, tá? Ela é construída por Aristóteles e, na verdade, essa aí é a mais, como eu poderia dizer, a mais utilizada mesmo, tem uma certa disseminação. E aí diz assim: literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Então, o Aristóteles vai dizer que a literatura é a recriação da realidade, é a arte da imitação. Então, eu tenho uma realidade ali, a partir daquela realidade, eu tenho a produção do meu texto literário, de uma literatura. Lembrando, pessoal, que quando nós falamos de literatura, a gente não acha uma definição. Porque o que é definição? É dizer que é isso e ponto, não há margem para uma outra interpretação. Então, a gente pode falar que existem diversos conceitos de literatura e que esses conceitos eles vão variar. Variar como? Variar da cultura, do país, da época, quer dizer, do ano. Então, a gente tem essas diversas conceituações, tá? Então, no geral, a gente precisa entender que é o mais aceito, que é uma manifestação estética aí, tá bom? Então, pessoal, agora sabendo o que é mais ou menos quais são os conceitos de literatura, a gente vai partir para os gêneros literários, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui a classificação segundo Aristóteles, tá? Que vem de 384 a.C. a 322 a.C. É uma das conceituações e divisões dos gêneros literários assim mais enfáticos, quer dizer que mais aparecem, tá? Resumindo aí, embora a gente vá detalhar, o gênero lírico é a palavra cantada, o significado aí. O gênero épico, palavra narrada, e o gênero dramático, palavra representada. Então, vocês vão entender no decorrer da aula por que a gente tem essa associação, palavra cantada, palavra narrada e palavra dramatizada, interpretada aí, tá bom? Então, vamos conhecer cada uma delas. O gênero lírico. O gênero lírico é um gênero literário escrito em versos que tem como foco mostrar as emoções, sensações, sentimentos e impressões pessoais do poeta. Os textos líricos são marcados pela subjetividade, onde o poeta expressa sua opinião, por isso, eles são escritos na primeira pessoa. Aí eu trouxe para vocês uma lira que aparece aí no slide, tá? Por que é lírico? O lírico vem de lira, tá? Que é um instrumento musical. E esses textos, eles são produzidos para serem acompanhados de um instrumento musical. Então, o lírico vem de lira. Então, é comum que a gente observe algumas produções relacionadas a esse gênero. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, que é o Soneto da Separação, de Vinícius de Moraes. É um soneto bem famoso, levando em consideração a perspectiva aí, literária mesmo, a análise literária. Para você que não sabe o que é um soneto, é um texto organizado em versos, como você viu agora projetado na tela, e aí ele tem uma estrutura fixa. O que é uma estrutura fixa? Eu tenho 14 versos, 2 tercetos,
que são estrofes formadas por 3 versos, e 2 quartetos, que são estrofes formadas por 4 versos. Vamos lá, a leitura? Diz assim: de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e brando como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, esse é um exemplo aí de um soneto, de acordo com o que eu falei, né, a organização estrutura fixa. E aí o gênero dramático. Pessoal, nesse gênero aqui eu quero dar um enfoque mais especial nele, porque a gente tem algumas divisões, algumas obras aí que são clássicos, que você, se ainda não leu, tem a obrigação de fazer a leitura, inclusive, tá? Da literatura mundial, e aí a gente vai falar dele agora, tá? O gênero dramático é um gênero literário teatral que reúne os textos escritos em prosa ou em verso. Parou? Lembra a diferença? Prosa e verso? Prosa, o texto organizado em parágrafos bonitinhos, lá eu tenho romance, eu tenho conto, eu tenho a novela, e versos, poemas, sonetos aí no geral que você já deve ter observado, tá bom? Os textos dramáticos são utilizados para apresentar para uma plateia. Então, quando a gente fala de texto dramático, é a palavra dramatizada, quer dizer, eu vou ter uma produção ali que é feita para ser representada em um palco. E aí eu trouxe a tragédia, a comédia e a tragicomédia. A gente tem outras duas aí, subdivisões, mas eu quero focar especificamente aqui na tragédia, na comédia e na tragicomédia. A tragédia, gente, é um texto que conta uma tragédia de fato. O final, ele não é feliz, então tem toda uma narrativa de um protagonista, de um personagem principal ali. No entanto, a gente não tem um final feliz. Já a comédia é um texto mais humorístico, com um tom mais leve, mais suave. Já a tragicomédia, como o próprio nome já deve inferir, eu tenho a junção da tragédia e da comédia ao mesmo tempo. E aí a gente tem a farsa e ainda o alto, que não é o foco da nossa aula hoje, tá? E aí eu trouxe essa imagem para vocês. Como a gente fala de palavra representada, e se você assistiu ou ouviu direitinho as aulas de artes, deve saber que quando a gente fala de antiguidade, e do papel da mulher aí na sociedade, as mulheres elas não faziam dramatizações, quer dizer, elas não podiam representar em palcos. Então, essas representações, elas eram feitas por homens. Então, as máscaras eram utilizadas aí para mostrar personagens femininos, masculinos e expressões faciais também, tá? E aí eu trouxe essa obra para vocês. Se você ainda não leu, é do Sófocles, tá? É uma obra, assim, é uma tragédia. Resumindo, fazendo um enredo, assim, geral do Édipo Rei, inclusive você já deve ter ouvido falar em Complexo de Édipo, vem dessa obra, dessa produção aqui literária, tá? Então dá uma lida lá. O Édipo, ele é o protagonista da nossa história, do nosso texto, e aí ele é destinado a matar o pai e casar com a mãe. Então, quando ele nasce, os pais levam para o oráculo e o oráculo dá uma previsão que ele está destinado a matar o pai e casar com a mãe. Com medo que essa profecia se cumprisse, os pais vão lá e abandonam, né? Tem toda uma narrativa, ele tinha que morrer, mas acaba por não morrer, e ele é adotado por um outro reino. E aí a história se desenvolve toda aí nessa trama, porque o Édipo tenta a todo custo fugir do seu destino, que é essa previsão que tem. E aí se desenvolve, se ele vai matar o pai e casar com a mãe, fica ao seu critério fazer a leitura, eu não vou tirar, viu? Não vou dar mais spoiler que isso, faz a leitura. Garanto que é gratificante numa perspectiva literária, tá bom? A gente tem Hamlet também,
que é do Shakespeare. É uma obra bem interessante, é uma tragédia também, em torno de trono, envolve fantasmas. Então, se você tem interesse por essa questão mais sobrenatural, você vai adorar, por essa disputa de poder também, você vai adorar essa leitura. Faça também, tá? E aí a gente tem Sonhos de uma Noite de Verão, que é uma comédia também. Eu tenho agora o texto épico ou narrativo. Vou fazer uma inferência aqui acerca desse gênero. Porque quando a gente vê lá na classificação do Aristóteles, o que é que diz? Diz que eu tenho 3 gêneros: o épico, o lírico e o dramático. Quando a gente vem para teóricos contemporâneos, eles dividem. Tem o épico, o lírico, o dramático e o narrativo. E aí, por que que eles fazem essa diferenciação? Segundo o Aristóteles lá, o texto épico, ele tem os elementos da narrativa, narrador, personagem, enfim, todos os elementos que você já deve conhecer. E aí ele pode ser organizado tanto em verso quanto em prosa. E aí os novos escritores ou os novos teóricos vão dizer que o épico são aqueles textos que contam a história, mas são organizados em versos, e já os atuais, o narrativo, são aqueles textos organizados em prosa, em parágrafos bonitinhos montados. Então há essa diferenciação, no entanto, é a questão de organização, de estrutura textual aí, tá bom? Verso ou prosa. E aí também uma outra característica é que o épico, ele narra grandes feitos heróicos, e aí eles colocam essa como sendo uma das principais diferenças. Então, o gênero épico representa a mais antiga das manifestações literárias e abarca as narrativas histórico-literárias de grandes acontecimentos, com presença de temas terrenos, mitológicos e lendários. Os elementos essenciais da narrativa épica são narrador, enredo, personagem, tempo e espaço, que vocês já bem devem conhecer, tá? E aí, eu trouxe esse exemplo. Vocês viram. Olha de novo, vou colocar. Olha o tamanhinho desse texto. E aí ele é do gênero épico narrativo. Por quê? Porque ele tem todos os elementos da narrativa. Narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Olha o tamanho desse texto. É intitulado Homens Não Choram. Pai, eu acho que não sou homem. Decepcionado, o pai chorou. Aliviado, o filho sorriu, vendo que o pai também não era. Interessante, não é a história? De repente, todo mundo riu aí. Por quê? Porque a gente tem aí duas questões. Quando o rapaz diz, pai, eu acho que eu não sou homem, ele se referia ao fato de ele ter chorado e não ele ter uma escolha sexual diferente do que o pai queria. Então, isso gera humor. Inclusive, esse texto, ele ganhou o primeiro lugar em um concurso do Distrito Federal, tá? E aí, se você não conhece esse gênero textual, que ele é novo, aí está em ascensão, a gente tem muitas produções, se chama microconto. Por que microconto, pessoal? Porque é um conto bem pequeno, bem resumido, mas que eu tenho dentro dele todos os elementos da narrativa. Eu consigo fazer uma interpretação bem interessante acerca dessa produção, tá? E aí, resumindo aqui, gente, eu tenho os gêneros literários épico, que eu já falei para vocês. O épico, ele também pode ser considerado narrativo, ou então a gente pode ter essa dupla aí definição de gênero literário. Se acontecer de ter essa diferenciação, lembra dessa dica, tá? A gente tem o lírico aí, que é ode, soneto, enfim, que tem essa organização textual em versificação, com mais expressividade. E a gente tem o dramático, tá? Então, resumindo aí, os gêneros literários são esses. Então, todos os textos literários que vocês lerem na vida de vocês vão se encaixar em um desses gêneros, tá bom? E aí, eu trouxe essa questão comentada para vocês. Leia o trecho abaixo. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio. Não se trata apenas da narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira, respira.
Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama no quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Clarice Lispector. Pessoal, por que eu escolhi essa questão para vocês? Então, eu trouxe algumas noções aqui de gêneros literários, caso você não soubesse essas diferenciações ou essas classificações. Mas quando nós falamos de questões que vão cair no Enem, raramente a gente vai ter assim, identifique o gênero literário presente no texto abaixo. Então, as questões, elas são contextualizadas. E aí, o que significa ser contextualizada, professora? Eu vou precisar desse conhecimento prévio, mas eu vou precisar também entender todo o contexto da questão que ela pede, tá bom? Vamos lá à questão. Diz assim, esse é o comando. Em uma das alternativas abaixo, há um aspecto do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, presente no fragmento acima, que o aproxima do chamado romance de 30. Lembrando que esses dois textos aí a gente já falou, tá? Realizado por escritores como Graciliano Ramos, e Raquel de Queiroz. Que aspecto é esse? Vamos lá. Letra A preocupação excessiva com o próprio ato de narrar. Letra B, o intimismo da narrativa que ignora os problemas sociais de seus personagens. Letra C, a construção de personagens que têm sua condição humana degradada por culpa do meio e da opressão. Letra D, a necessidade de provar que as ações humanas resultam do meio, da raça e do momento. Ou letra E ou E, como você preferir pronunciar, a busca de traços peculiares da região Nordeste. Então, pessoal, olha, quando você analisa o texto, você observa que é um texto narrativo, em que eu tenho a presença aí de todos os elementos da narrativa. Quais elementos que eu falei anteriormente? Narrador, personagem, espaço, tempo, enredo, então tudo isso aparece. Então, se você também é um leitor assíduo e já leu A Hora da Estrela, você inclusive consegue entender do que se trata essa produção vinculada à geração de 30 que a gente já trabalhou, tá? Então, aqui a gente tem a construção de personagem que tem sua condição humana degradada por culpa do meio e da opressão. Então, observa que somente a partir da leitura do texto eu não consigo chegar a essa resposta. De repente, eu posso até fazer como eu poderia dizer ali, uma eliminatória, eu acredito que seja essa, que seja aquela. Então, eu preciso saber muito mais do que aquilo que apresenta na questão ou no texto, tá? Então, ser um leitor assíduo é obrigação de todo estudante que vai prestar a prova do Enem, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Se você tem dúvidas, se você tem dificuldades com os gêneros literários, rever essa aula, acesse a nossa plataforma Eduque, tá? Que está lá disponível.